seja muito bem-vindo à mais nova edição do Ncast. Hoje a gente vai falar sobre marketing e educação, o papel do branding na comunicação encantadora. E para falar de encantamento, eu não teria pessoa melhor do que a Tatiana Arduin, minha convidada de hoje. Ela é fundadora da creche Escola Tatilândia, referência aqui na cidade de Niterói, a creche que completa agora nesse ano de 2025, 27 anos de mercado, no coração de Icaraí. Tati, muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo aqui no Ncast para contar essa história que eu fico arrepiada todas as vezes que eu escuto. Tati é minha amiga da vida e da Tatilândia, de tantas vivências. Conta pra gente um pouco do sonho daquela menina tão nova de querer entrar no mundo da educação e como que nasceu a Tatilândia. Olá, boa tarde a todos. Muito feliz de estar aqui participando desse momento. Então, realmente a Tatilândia foi um sonho, né? Então, a minha formação de base é Direito. Eu fiz o curso de formação de professores, terminei com 18 anos, mas eu fui aquela menina que levava as crianças todas da rua para brincar na minha casa de escolinha. Ia para a fazenda, reunia todos os filhos de colono para dar aula. Então, alguma coisa de alma mesmo. E aí, meu grande sonho era ter um espaço de escola, mas a gente não tinha educadores na família, donos de escola. Meu pai sempre teve indústria. Então, a gente não tinha esse histórico na família do passo a passo de como fazer. E aí, eu terminei o curso de formação de professores com 18 anos. Na época, os meus próprios professores me orientaram, Tati, a faculdade de Direito vai te dar muito mais bagagem de vida, de gestão, de tudo. Faz direito e vai para a educação por outros caminhos, por cursos e tal. Eu acabei a faculdade de Direito, depois eu fui fazer pós de psicopedagogia para entender as dificuldades de aprendizagem, depois eu fui fazer administração escolar, que era o que me dava habilitação para assinar, e por último fui fazer neuropsicopedagogia e mais uns outros montes de cursos, né, que a gente faz pela vida, que na educação você não pode parar nunca. E aí, em 1998... eu tirava meu sonho do papel. E foi uma coisa super interessante, porque quando eu compartilhei esse desejo com meu pai sempre foi um incentivador. Ele falou assim, eu falei, pai, eu quero transformar a nossa casa num espaço de educação. Ele falou assim, mas como que você vai fazer isso? Isso eu tinha 17 anos, 16 anos. Faz o desenho para mim e aí a gente vê como que vai fazer. E em uma semana eu estava com esse desenho pronto, todo detalhado, uma menina de 17 anos. E aí... tiramos o desenho do papel, fomos para as lojas de brinquedo, compramos tudo. Só que eu comecei justamente pelo caminho inverso. Eu construí todo o espaço para depois ver a questão da legalização, documentação e tal. Mas, enfim, isso foi em 98. E aí começamos um trabalho diferente, eu com 18 anos. Minha mãe é professora também, mas... de certo tempo para lá já tinha aberto mão desse trabalho e estava basicamente como do lar, né? Como antigamente, né? Que as pessoas casavam e abriam mão da própria profissão para trabalhar. Mas enfim, e nós somos uma família de eu e mais 2 irmãos. Na época, eu com 18, meu irmão do meio com 16 e o mais novo 6 anos a menos. Então, assim, todos nós ingressamos nesse sonho da Tatilândia. E meu pai sempre acreditou que a melhor formação que ele podia dar para os filhos era realmente o trabalho. E aí todo mundo abraçou esse projeto e aí começa a nossa história, né? E eu falo que a Tatilândia é coreografada por pessoas muito apaixonadas. E aí nós tivemos a nossa primeira Mãe Corajosa, todo mundo ia na escola e falava assim, já tem alguém? Eu dizia, não. Então depois eu volto. E aí nós tivemos a primeira Mãe Corajosa, que foi a Maria Júlia, mãe do Felipe, que hoje tem 27 anos. E aí... nos entregou o Felipe com 4 meses. E a partir desse passo, as coisas foram acontecendo. Em 2013, a gente teve o primeiro passo de mudança, que a gente começou na Carolina 34, na Alameda Carolina, e fizemos uma obra transferindo a creche para 24 de outubro, tudo como manda o figurino. E aí vivemos essa história, assim, de muita emoção, de muita entrega.
por uma família, né? Porque todo mundo contribuía ali naquela rotina, né? Os meus irmãos foram fundamentais ali naquele processo. Meu pai, a minha mãe, diariamente. E a gente... a marca registrada da escola sempre foi o acolhimento. É uma família cuidando da sua família. É aquela história que você sempre fala, né? Que a família escolhe entregar o bem mais precioso dela pra Tatilândia. E Sim. encontra ali, porque a Tatilândia é uma creche que cuida de crianças dos 4 meses até os 6 anos de idade. Sim. Então, é especializada no segmento da primeira infância. Sim. E realmente a gente vê as mães que estão num momento de uma decisão se vão ter uma babá, se vão colocar no berçário para ter esse primeiro acolhimento. Que é muito difícil, né? Que é uma decisão difícil, muito difícil. Que é um momento, ainda mais quando é o primeiro filho, aquela mãe ainda tá cheia de dúvidas. E depois que ela chega ali, ela consegue se... E aí o nosso primeiro desafio, na verdade, né? Foi muito interessante. Quando a gente fez a transição da Alameda Carolina para 24 de outubro, era essa... Não, você tá saindo dessa sensação de casa para um ambiente mais institucionalizado, como que vai ser. E assim, eu me orgulho muito, Nath, porque assim, são 27 anos de história que a gente mantém a mesma história da base. Os mesmos valores, os mesmos princípios, naquilo que a gente acredita. Então, assim, a forma que a escola é organizada. Então, toda a nossa proposta político-pedagógica foi feita em cima das múltiplas inteligências, das áreas de experiência. Então, a criança pequena, ela cansa muito rápido do que ela está fazendo, né? As famílias têm essa experiência em casa. Então, assim, numa rotina nossa, as nossas crianças trocam de espaço a cada mais ou menos 40 minutos. Cada espaço representa uma experiência diferente. Então, isso para a primeira infância é fantástico, porque ela não cansa. A cada 40 minutos ela está trocando de espaço, ela está fazendo alguma coisa nova. Então, assim, muitas vezes eu tive muita dificuldade no início, né? Porque eu começando com 18 anos, no primeiro momento, eu só contratava professoras muito experientes. E aí batia de frente. Como que você que está começando agora quer ditar uma forma totalmente diferente do tradicional? Como que vai ser? E assim, foi muito desafiador no início. Mas eu falo que eu acho que tá no nosso DNA, tá na alma. Então, assim, eu tenho certeza que eu nasci para isso. Então, é como se eu tivesse ali 1000 anos de experiência com 18 anos. Mas com muita vontade, né? Muito, muito desejo de fazer dar certo, de conectar as pessoas profundamente. Então, assim, é isso, né? Uma família chega lá, é exatamente essa sensação. Você tá entregando o tesouro mais precioso da sua vida para alguém cuidar. E aí, se você, enquanto mãe, encontra esse lugar, você tem tranquilidade para tudo. Para ser a sua melhor versão no seu trabalho, em todas as coisas que você precisa fazer, né? Se seu filho está bem cuidado. Com certeza. E a Tatilândia representa esse lugar. Então, ao longo dos anos, a gente foi trabalhando essa essência, perpetuando essa essência de amor, de acolhimento. A gente tem um cuidado com o treinamento da equipe semanal, de estar ali perto. E tem uma frase que é forte, que é muito verdadeira, né? A equipe tem a cara do líder. Então, assim, quando as pessoas percebem o amor e a dedicação que você impõe naquilo que você faz, tudo fica muito fácil. Com certeza. Não dá para seguir um outro caminho, né? Então, assim, eu me orgulho muito dessa trajetória. E eu falo sempre. E aí, a gente teve esse momento de transição, que foi em 2013, para essa entrada já na Alameda 24 de outubro. E, assim, eu sou muito grata ao universo por ter me dado uma família tão maravilhosa, que me proporcionou dar esse passo. Porque, no final, o sonho que era da Tati foi o sonho da família inteira, né? E aí veio o meu marido, que a gente está junto há 27 anos, e abraçou esse sonho junto comigo. Então, eu brinco que, quando nós nos conhecemos, era o ano 1 da creche. Nós nos conhecemos em 98. Então, foi aquele parceiro da vida que esteve do meu lado esse tempo todo. Eu falo que foram anjos, né? O meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, o meu marido, que tornaram isso muito especial. E a gente continuar, conseguir vivenciar isso tudo.
com a mesma essência há 27 anos é muito significativo, né? É muito significativo, é desafiador quando a gente pensa, Sim. porque uma empresa de 27 anos, ela passa por oscilações de mercado e por diversos cenários que precisa ter essa força. Mas você falou agora uma coisa que me puxa para a minha primeira pergunta. Foram anjos na Tatilândia e eu sei do papel de cada um deles na construção desse império que você formou, que é um império sólido, né? Feito de muito carinho, muito amor e de muito cuidado, de muita atenção, muito profissionalismo. E a marca da Tatilândia era representada por esse anjo. Sim. Né? A Tatilândia é nosso cliente na N desde o ano de 2020. E eu lembro, eu era cliente já da Tatilândia desde 2014, com a minha primeira filha. Então, já há 6 anos eu vivenciava essa realidade, essa rotina e esse encantamento. Passei pela fase do medo da minha pequenininha bebê, se eu ia deixar. Foram dias de nervoso, passou rapidamente. Mas quando a gente começou a pensar, né, que foi o primeiro grande projeto de branding da N foi a Tatilândia, e a gente conseguir apresentar para você que a gente podia ter uma evolução naquela marca, que correspondesse ao momento tão importante que a escola estava dando, de crescimento, de transformação. E eu lembro até hoje, né, do dia que eu estava ali, eu vou falar aqui um pouco sobre o desenvolvimento dessa marca. A gente tinha um anjo que representava a Tatilândia, mas o nome era uma essência da Tati, né? Que carrega toda essa curadoria, esse conhecimento, com o conceito de Lândia, né? Querendo ou não, uma referência de Disney, de fantasia, de encantamento. De serviço de excelência. De serviço de excelência. Enquanto a gente está conversando aqui, a gente está passando aqui na tela a construção dessa marca, né? Que foi uma marca que teve os lápis de cor ali como pilares essenciais, com as cores primárias, fundamentada em cima de um livro, né, que é o conhecimento, que tem a tradução disso, com o conceito de um castelo, que é aquele reino ali do encantamento e da alegria. E eu queria ouvir de você, assim, como foi esse processo, que foi uma decisão de trocar a marca, né, de um ano para o outro, e a mudança toda na escola. Como é que foi a sensação, assim, desse passo? Então, foi muito interessante, porque, na verdade, eu já tinham cogitado outros profissionais, né, de marketing, e já tinham cogitado a mudança da marca em anos anteriores. E aí me trouxeram algumas propostas e falei, não estou pronta para abrir mão desse anjo, eu não consigo, não é isso ainda. E de repente, quando você me surpreende, né, com a proposta e fala assim, olha, eu criei algo e eu tô aqui para mudar a marca e vim te apresentar. Então, quando eu ouvi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, será que eu tô pronta para esse momento? Mas quando eu olhei a proposta, vocês conseguiram penetrar tão fundo em coisa que eu nem sabia que eu queria. Então, assim, quando eu olhei para aquela marca, eu falei, essa é a minha marca. E como que eu tô tanto tempo sem ela, eu não sei. Porque, assim, nenhuma outra marca diria tão bem sobre a Tatilândia como aquela que foi construída. Então, assim, eu acho que foi um encontro de almas, né? De propósitos. Sim. Então, assim, a N soube captar essa essência que nem a gente tinha conseguido ainda. Né? Porque, assim, uma coisa é você saber algo. Outra coisa é você conseguir transformar aquilo num símbolo. Então, foi algo muito mágico, assim. Eu sou tão apaixonada pela minha marca que eu olho aquele castelo e aqueles lápis, eu penso, gente, como eu vivi uns 20 anos atrás sem o castelo. Então, mas assim, o anjo foi muito importante também, sim, né? Sim, foi. Mas, assim, é o que você falou. As coisas vão melhorando, o tempo vai passando e a gente também precisa se ressignificar. Né? E assim, olhando o que a marca representa. Então, realmente, assim, foi a marca feita pra gente. E eu fiquei muito feliz, assim, de poder viver esse momento, né? E da gente ter casado tão bem. Porque, assim, não necessariamente uma marca vai falar tão bem dela mesma, né? Então, assim, foi muito feliz. Foi um momento muito feliz. E eu acho que foi a melhor decisão tomada
na virada de chave de crescimento, foi a melhor decisão tomada, sem dúvida nenhuma. Eu acho que eu acompanho já há muito tempo e a escola passou por momentos, né? Como você falou, Sim. 2013, que teve o crescimento, a mudança do endereço. E eu sei que você tem planos de inovação aí pra frente, sempre com esse olhar que você teve aos 18 anos, Sim. de trazer uma nova proposta de educação. Como você disse, com professores tão experientes, trabalhando da forma com as metodologias tradicionais. E você chegou com uma proposta nova. Eu acho que a Tatilândia tem esse viés de inovação. E a marca fez todo sentido nesse processo, né? Porque ela veio ali no início de 2020 e foi uma mudança que não foi só a mudança da marca no site e no perfil do Instagram. A gente mudou a escola toda, projeto todo de programação visual, mudança de fachada, de uniforme. Foi um investimento grande, né? Num processo de entender que a gente estava dando um próximo passo no branding da escola. E, na sequência, veio a pandemia. Então, assim, eu queria que você contasse um pouco sobre aquele momento. E, assim, eu sei que você nunca se arrependeu de ter dado aquele passo, mesmo passando por um momento tão frágil para a educação infantil. Mas em como que aquilo ajudou nesse fortalecimento, né? Naquele momento que foi tão desafiador. Então, a gente basicamente faz toda a combinação dessa mudança em dezembro de 19. E eu falo, né, que janeiro, fevereiro e março, antes da pandemia, né, de 2020, nós tivemos mais resultado do que todos os outros anos anteriores. Então, assim, a N já entrou com uma proposta muito forte para comunicar a escola, né? E aí vem a pandemia e aquele medo, né? Eu falei, meu Deus do céu, e agora a gente acabou de dar esse passo. Mas assim, a N mais uma vez surpreende a gente e tem uma postura muito especial de continuar comunicando a marca e todo o trabalho que a gente fez no online, os e-books, e só foi possível porque a N estava conosco. Então, isso fez toda a diferença. E eu lembro de uma frase até sua, que você dizia, não importa o tempo que a pandemia vai durar, a pandemia vai passar. E na hora que passar, a gente vai estar fortalecido lá esperando. Com certeza. Todo mundo emocionado de lembrar. Sim. Então, assim, foi um momento muito emocionante, né? Porque numa fase difícil, a impressão que dá é que a luz no final do túnel está tão distante, né? Mas você contar com pessoas especiais que seguram ali junto com você e falam assim, não, a gente tá junto. E a gente vai passar por isso junto. E isso fez toda a diferença. E a N tem esse lugar pra gente. De saber que é uma ajuda que tá segurando na nossa mão. Ninguém solta a mão de ninguém, incondicional. Isso fez a diferença pra gente, com certeza. E aí a gente saiu da pandemia muito mais fortalecido, né? E basicamente, assim, depois de um ano fechada... Mas quando a gente abriu, o crescimento foi rápido, né? Porque já tinha aquele trabalho todo feito ao longo daquele ano todo. Sim, foi um ano realmente diferente para todos nós. E hoje, quando a gente olha os resultados e o crescimento, assim... E eu acho que é um crescimento muito embasado em significado, no propósito... que não vai ser um crescimento numérico, né? Sim, é óbvio sim. que toda empresa tem a sua meta de negócio, senão ela não teria essa razão de existir. Mas, visivelmente, é tudo feito com muito carinho, com muita consistência, com muito cuidado. E a gente acompanha isso na vírgula. E aí, eu acho que quando a gente olha o trabalho feito de marketing, que já transcendeu a essência da marca, é mostrar esse dia a dia, né? A gente tem um público ali ávido nas redes sociais, não só de pai, de mãe, mas de avô e avó, que usa aquele canal, às vezes, para se conectar com o neto que não vê no dia a dia, ou a mãe que tá no trabalho e consegue ver o que tá acontecendo. E eu queria que você falasse um pouco sobre o feedback disso, assim, né? De como que as famílias acabam chegando seja para conhecer a creche ou as famílias que já estão ali dentro e comentam sobre isso. Poxa, mas eu vi na rede social, eu vi no anúncio que tem eu acho que, no shopping. Eu acho que o que faz toda a diferença, né? Quando você trabalha com a verdade, tudo conecta muito, né? E o princípio da N é a verdade. Em tudo que vai se fazer. É a conexão que se encontra justamente com o princípio da Tatilândia. Então, assim, quando a N faz um trabalho que vai lá para dentro da escola e faz a rotina... Então, assim, não existe um preparo para isso. Ela simplesmente chega e faz a rotina, porque é uma rotina que acontece todo dia. Então, assim, as pessoas percebem.
Então, eu falo, a gente usa um aplicativo na escola, né? O ClassUp. Basicamente, a Tatilândia é a única escola, não só em Niterói, mas no Rio, a nível Brasil, que usa o aplicativo com todas as funcionalidades que ele existe. A gente tem um momento do dia que a gente usa, posta momento de manhã e posta momento à tarde, que isso só é possível porque a escola é de verdade. Não existe uma preparação para tirar foto, para filmar. Aquilo tudo acontece e o profissional tá ali, passa, fotografa, tá tudo certo. Então, assim, ontem a gente até teve esse feedback dos gerenciadores do ClassUp. Legal. É a única escola do Brasil que utiliza todas as funcionalidades do aplicativo. Então, assim, é isso que conecta. Então, quando a N vai para lá semanalmente produzir, ficar lá à tarde com a gente, a mesma comunicação que aparece no elevador, então, assim, tá tudo conectado. E a pessoa percebe isso. E a mesma pessoa que tá vendo a propaganda é a pessoa que vai lá visitar. E quando ela vai visitar, ela fala, caramba, tá tudo igualzinho que aparece no Instagram. Então, assim, eu acho que esse compromisso da N de ter um trabalho extremamente transparente, vocês mostram o que é. E isso faz a diferença. Porque quantas coisas que a gente vê uma coisa na internet, quando vai ver na vida real, não é nada daquilo. E vocês sempre tiveram esse princípio. Não, a gente tem que mostrar o que é. E é isso que faz a diferença, né? E assim, é de verdade. É o que a gente encontra no dia a dia da escola, dos profissionais, da sua participação. E a sua participação que transcende você, né? Porque, óbvio, você tá ali no dia a dia, você faz parte da escola. Mas a equipe que tá totalmente conectada ao que você faz. Sim. Então, assim, eu sei que você tem todas essas etapas de treinamento. E eu queria que você contasse um pouco sobre o conceito dos encantadores, né? Porque... assim como na Disney, a gente tem os cast members, que são os membros do elenco, e esse conceito de que as pessoas que trabalham com a gente não são só colaboradores, né? Óbvio, eles estão colaborando com uma entrega que é combinada num contrato, toda empresa vai ter isso. Mas quando você chega com esse brilho e faz com que a pessoa que trabalhe com você na sua equipe, que decide trabalhar com você, que acorda todo dia para estar ali cuidando daquelas crianças que são os bens mais preciosos de tantas famílias. Como que você pensou na criação desse conceito dos encantadores? E como que você consegue transferir essa forma, esse senso de propósito para o time? Então, assim, normalmente, quando as pessoas entram para trabalhar conosco, então, assim, a primeira coisa, né? Eu sento na frente dela e vou contar a história da Tatilândia. Então, é o que eu falo, assim, você precisa estar conectado a esse propósito. Então, assim, eu conto a história lá desde os meus 18 anos. E aí, é muito interessante que, quando ela chega, ela recebe uma blusa escrita assim, conhecendo o castelo e conectando propósitos, que é diferente da blusa da equipe. E aí, ela fala assim, nossa, mas a minha blusa é diferente. Eu falei assim, exatamente, porque é nesse momento que você tá. Você está conhecendo a nossa história para ver se o seu propósito se conecta ao nosso. Porque pode se conectar e tudo maravilhoso, e se não se conectar também tudo bem, porque faz parte. Então, assim, a gente tem um trabalho de acompanhamento muito próximo, o tempo inteiro. Então, é o que eu falo, com amor e com carinho e com acolhimento, a gente pode falar qualquer coisa. Então, assim, esse olho no olho do seu colaborador, dizendo o quanto ele é importante para você, o quanto o trabalho dele no dia a dia faz a diferença. Eu brinco, assim, numa dos meus primeiros treinamentos, eu falo assim, que a pessoa pergunta assim para mim, como que eu posso corrigir a criança? Eu posso usar que tom de voz? Eu tenho que abaixar? Eu falo assim, olha, é um mantra muito simples. Primeiro, a gente sempre modula o tom de voz de um tom firme, mas muito amoroso. E você vai pensar no seguinte, você vai pensar que a mãe da criança está sentada ali do seu lado. Tudo que você puder falar para aquela criança que a mãe possa ouvir, tá ok. Se não puder ouvir, você nem fala, porque não está adequado para falar. Então, partindo desse princípio, é exatamente isso. Então, assim, e aí a gente vai conectando, porque é isso, né? Trabalhar com criança pequena é muito desgastante, né? É muito cansativo. Então, assim, é você encontrar, é ele entender o senso de propósito dele. Então, olha, uma mãe que vai trabalhar, que trabalha durante 12 horas, ela está entregando o tesouro precioso da vida dela nas nossas mãos. Então, assim, olha a nossa responsabilidade. Né? Então, assim, a primeira alimentação dessa criança vai ser aqui, o primeiro engatinhar vai ser aqui, os primeiros passos vão ser aqui. E que privilégio nosso de poder acompanhar isso tudo na evolução de um ser humano, na construção de um ser humano. E aí você vai trabalhando aquilo diariamente e aquilo vai fazendo parte. Então, assim, e quando não faz parte é porque aquela pessoa não era para estar ali.
Sim. Então, assim, se você acompanha isso diariamente, você consegue ter essa percepção. E você consegue selecionar um time de excelência. Então, é o que eu falo. Hoje, os profissionais da Tatilândia são profissionais coreografados milimetricamente nessa essência, né? Dos detalhes. Então, assim, um choro de criança não é simplesmente um choro. O choro é a expressão dela. Ela chora porque ela tá fazendo birra, chora. Mas chora porque tá com fome, porque tá com desconforto, porque tá com sono. Então, o que eu falo pra ele, gente, o choro não é simplesmente o choro. Vamos parar, vamos abaixar, vamos entender qual é o sentimento dessa criança. Imagina que essa criança tá longe dessa mãe o dia inteiro. Né? Uma criança pequena que saiu da barriga ontem. Então, assim, você vai trabalhando isso com a equipe e as pessoas vão entendendo isso de verdade. É o que eu falo, vocês não têm que fazer porque eu estou cobrando ou porque eu estou do lado. Você tem que fazer porque você entende que é o melhor a ser feito. E se fosse o seu filho, como que você gostaria que ele fosse tratado? Então, quando você vai trabalhando o senso de empatia nas pessoas, tudo fica mais leve. Com certeza. E isso é traduzido na comunicação como um todo. Sim. Né? Porque a comunicação não é a Tati. A Sim. comunicação é a escola. E é o que você falou, quando a gente está lá fazendo produção de conteúdo e mostrando, a gente está mostrando essas pessoas também. Sim, o dia a dia sim. delas. E como que elas são estão importantes, fazendo, né? E pra como esse que elas todo. são importantes para esse processo como um Sim. todo de encantar as crianças e, consequentemente, encantar as famílias, porque não existe família encantada sem colaborador encantado. Então, acho que isso aí é uma grande magia no todo. E uma coisa muito importante é a pessoa estar feliz. Então, assim, eu chego na escola diariamente, vou passando em funcionário por funcionário e perguntando, tá tudo bem? Você tá feliz? Aí eles, assim, quem tá novo, fala assim, não, tô feliz, tô feliz. Então, assim, pra mim isso é muito importante. Porque eu acho que se a gente não estiver feliz, a gente não vai conseguir dar o nosso melhor. Independente de qualquer circunstância. Então, assim, cuidar de quem cuida, para mim é muito importante. Eu digo que a minha equipe são os meus primeiros clientes. Então, se eles estão felizes e estão conectados, tudo vai fluir. Senão a coisa não vai ficar legal, né? Sim, com certeza. E aí, voltando para nossa etapa aqui, né? A gente fala muito do ciclo de experiência do cliente, né? E quando a gente pensa no nosso papel, já indo aí pro 5º ano, trabalhando junto com a Tatilândia. Nossa, passou rápido, né? Tempo que voa, vai fazer aniversário junto com a N. Mas a gente vê que a gente acaba trabalhando muito o processo de antecipação. Porque aquela família que tá cogitando, às vezes a mãe tá grávida ainda e já tá começando a pensar onde ela vai colocar a criança. E a gente tá ali mostrando o dia a dia de uma forma natural, falando sobre tudo que a gente tem, né? Que a Tatilândia tem todas as atividades incluídas na grade, como que funciona, a metodologia dos projetos. A gente tá sempre contando essas Sim. histórias na antecipação, né? Depois tem a nossa processo de boas-vindas, de quando aquela família toma a decisão. E você falou agora aqui sobre a experiência, né? Como um todo, que essa experiência é proporcionada pela equipe, por essa Sim. equipe que faz esse trabalho. Quando você recebe uma família na escola, assim, conta algum caso pra gente de quando eles falam assim, nossa, mas é exatamente o que eu vi. O que é que eles citam mais, assim? Eles falam, porque eu vi que tem muito evento, eu vi que tem... as professoras são legais. O que você recebe de feedback, assim, dessas pessoas que já geraram uma expectativa? Eles sempre falam que vem acompanhando na rede social há algum tempo, né? E isso faz diferença. Então, eles dizem que o Instagram, assim, traz essa experiência para eles. A sensação que eu tenho é que eu tô dentro da escola. Porque a maneira que vocês comunicam, aí eles ainda falam assim, é você que faz? Eu falei, não, eu não teria condição de fazer. É a N que faz e tal. E aí, um dos pontos mais comentados é a questão da alimentação. Porque a gente não trabalha com açúcar na escola. Então, de 4 meses a 6 anos... Todo lanche, toda alimentação é fornecida pela escola, com alimentos produzidos na escola. Então, tempero natural, usa tomate, não usa extrato de tomate. As crianças de até 1 ano, a comida é sem sal, como manda o figurino lá, o pediatra como orienta. Então, os lanches são todos à base de frutas e iogurte integral feito na escola e cereais sem açúcar, que são aqueles mixes de granola do mundo verde, linhaça, passas coloridas. Então, assim, isso é um super diferencial. Né? Isso é senso de propósito. Sim. É o que eu falo. Se a gente raciocinar, teria um custo muito menor se a gente coloca um sanduichinho integral, que seria saudável, com suco.
Mas não é nisso que a gente acredita. É na primeira infância que se forma o ser humano. Então, se você pensar nesses hábitos, né, na educação alimentar de 0 a 6 anos, a importância que é. Então, assim, a escola tem que ser esse lugar para dar esses primeiros passos. Então, assim, se a criança só tem acesso à fruta, ela vai amar fruta, porque é só isso que tem para comer. Então, assim, é esse senso de propósito quando você joga isso à frente do custo. Então, é essa essência forte que faz a diferença na Tatilândia. Com certeza. E aí a gente comunica o valor, né? Que eu acho que não é sobre preço. É uma escola que sempre teve esse conceito de boutique, né? Por ser uma curadoria, um atendimento individualizado, um olhar para cada indivíduo ali de uma forma totalmente personalizada, com a alimentação, com a capoeira, com o inglês incluído na grade, com tudo, né? Realmente é um universo ali da primeira infância. E aí, eu lembro que quando a gente começou, né, a construir o novo conceito da Tatilândia, de trazer a ideia do castelo, a gente começou a pensar em ter um personagem para personificar. Em marketing, a gente sempre fala muito sobre isso, da importância da gente ter alguém que fale pela marca, né? Que seja esse ser humano que tá ali se posicionando. Você sempre gravou muito vídeo, você sempre fez isso muito bem. Mas dentro de um reino encantado, a gente queria ter um personagem. Os planos demoraram um pouco para sair do papel, porque a gente lançou a marca no auge da pandemia, no iniciozinho da pandemia. Mas, recentemente, esse sonho saiu do papel. A gente já vai fazer aí 2 anos, né? De 2 ou 3? 3, né? Tá indo pro 3º ano, né? Do nosso mascote. E foi um projeto que a gente desenhou a 4 mãos, né? De chegar no conceito do dragão. De um dragão que era o defensor do castelo, do dragão bonzinho, com características que a gente trabalhou ali na ilustração dele para que ele fosse esse serzinho ali que faz parte da Tatilândia e que as crianças já adoram. Queria que você contasse sobre ele, sobre a história do Betão. E como que isso mudou, assim, a vida da Tatilândia. Porque agora ela tem desenho animado. A gente vai passar aqui esse desenho animado para vocês verem. Que conta essa história dele, né? Que ele é o guardião, veio do raio de sol mais brilhante. Conta aí, se você conseguir contar. Então, realmente, assim, era um sonho, né? Ter um personagem para esse castelo. E aí, foi esse desejo, assim, que tipo de personagem representaria, né? E aí veio o dragão, simbolizando todo esse momento. E o Betão, né? Então, assim, eu falo que família é a base de tudo e qualquer coisa. Então, o Betão foi feito em homenagem ao meu pai. E o maior incentivador da Tatilândia. E eu tive o prazer de fazer essa homenagem em vida. Então, assim, muito emocionante, né? E eu falo que o Betão, ele mora numa nuvem em cima da escola. E, de vez em quando, ele desce para fazer algumas atividades com as crianças. E quando a criança termina o ciclo, né, no grupo 3, ele se torna guardião junto com o Betão. E o Betão tem muitos elementos, ele tem uma mochila mágica que sempre traz uma surpresa. Então, assim, se a gente pensar nesse poder da primeira infância, né, do encantamento que isso representa e como a fantasia é importante na formação do indivíduo, então, assim, teve tudo a ver, né? O Betão veio completar esse reino encantado. E para mim foi muito gratificante. Eu tive a oportunidade, a gente demorou em função da pandemia, né? E a gente conseguiu e eu tive a oportunidade de apresentar o Betão para o meu pai em vida. E ele entender que aquela homenagem foi feita para ele. Até a característica do Betão, né? Até as características, grandão, bonachão, sim. Amigo de todos, que estava ali sempre para ajudar. Então, assim, eu queria eternizar essa história, sabe? E eu acho que a vida é feita de boas histórias. E é muito interessante que as pessoas que passam pela Tatilândia, elas carregam essa história muito forte, né? Então, foi maravilhoso meu pai poder participar. E ele dizia assim, foi feito para mim? É uma homenagem para mim? Então, assim, sou muito grata a N, a Deus por ter me proporcionado viver esse momento e ele entender, né? E eu falo, depois que meu pai se foi, eu falo, agora de fato o Betão mora numa nuvem ali
protegendo o nosso castelo, Sim. né? Não, ele é incrível, o Betão, assim, acho que foi uma... E ele combina tanto com a essência da marca, não só nos pontos referentes a cores e a identidade como um todo, mas com a essência mesmo, né? Da história, que tem esse storytelling por trás da chegada dele e da existência dele. Então, uma coisa que eu queria que você contasse é sobre a força dos eventos na Tatilândia. A gente acompanha, a gente ajuda nesse desenvolvimento, mas o calendário anual da Tatilândia até foi modificado com a chegada do Betão, porque se antes eu tinha um bloquinho de carnaval, se eu tinha a comemoração do carnaval da Tatilândia, né, que tá chegando agora, amanhã, né? Amanhã. Agora eu tenho o bloco do Betão, e o Betão passa a fazer parte das formaturas, passa a fazer parte do Dia dos Pais, do Dia das Mães, dos momentos que são tão representativos, né? Se eu tenho folclore, da deixada da chupeta, né? Tem o chupetaço do Betão. Exatamente. Então, assim, como que foi essa transformação, assim, dos eventos e de você conseguir já ter uma identidade tão bem constituída e tão bem utilizada e ainda se apropriar de um personagem para que agregou, né? Porque na primeira infância, a fantasia é muito forte. Né? Então, no momento que você apresenta esse personagem com tanto encantamento, ele já traz tantos elementos fortes que a conexão foi imediata. Né? E assim, isso deixou os nossos eventos e toda a nossa rotina muito mais viva. Porque a criança, ela já é imaginativa por natureza, né? Então, por exemplo, as crianças agora estão, assim, chegando perto do bloco do Betão, tá todo mundo imaginando como que ele vai descer da nuvem, como que ele vem, que horas que ele vai chegar, se ele vai trazer um pandeiro, se ele vai trazer um tamborim. Então, assim, a possibilidade de trabalhos, de criação, de tudo, é muito mais rica, né? Muito mais. A gente traz muito mais, ainda mais carinho pra marca, né? E de ser o Betão não fala, né? Mas ele consegue traduzir ali, sem palavras, a essência da escola. E a gente tem, às vezes você faz o evento ali no Central Prime e a gente tem o Betão ali na frente. As parcerias estratégicas também, né? Que a gente consegue apoiar no desenvolvimento. Então, por exemplo, a ligação da marca Tatilândia com a rede a Bodytech, e ter o Betão lá na piscina. Eu lembro aquele dia a gente fotografando ele ali. Acaba que o Betão consegue... Que eu queria que você falasse um pouco isso. Ele transcende até a própria Tatilândia. Né? Existem já crianças que gostam dele, que nem sabem ainda, que acabam descobrindo a Tatilândia através do Betão, e a gente vai para um caminho inverso. Sim, é isso, assim, a ideia era justamente essa, assim, transcender, né? Então, quando a gente já tem o filminho do Betão, então tem o boneco, a pelúcia do Betão, que as crianças ficam apaixonadas, e é muito bacana que muitas vezes a gente tá em algum evento na rua, alguma coisa, as crianças de outras escolas, então se conectam a ele imediatamente. Isso é muito bacana, porque eu entendo que o centro de propósito da Tatilândia vai muito além da Tatilândia. Então, assim, tudo aquilo que a gente acredita, todo esse amor que a gente propaga, toda essa conexão. Então, eu acho que ele trouxe isso, né? Alguma coisa que saiu dos muros. Que é muito mais profundo, né? E que a criança, ela tá numa outra escola, mas ela tem o dragãozinho de pelúcia, porque ela é apaixonada pelo dragão de pelúcia e ela assiste o videozinho. Então, é muito bacana, assim, você perceber que uma criação é muito maior do que você podia imaginar, né? Com certeza. E quem sabe daqui a um tempo a gente não ganha aí um amigo pro Betão, uma amiga. É verdade. Porque a história nunca acaba, né? Nunca acaba. E isso vai dentro desse processo de inovação. E a gente já tá se caminhando pro final do nosso programa. O Ncast tem edições semanais. A gente fala sobre marketing, tendência, inovação com clientes da N, com parceiros, com amigos. Sempre trazendo conteúdos bacanas para você que tá aqui assistindo a gente. E eu queria que você falasse um pouco sobre os próximos passos, assim. Você, desde 18 anos, inovou com uma metodologia. O que você enxerga agora para a Tatilândia, assim, nesse novo ciclo aí para os próximos anos? O que você tem de expectativa? Então, a Tatilândia é uma empresa especializada em primeira infância, né? Então, como você falou, é uma escola boutique que vem com um conceito muito forte desde a sua origem, de acolhimento, de um cuidado extremo. E é o que eu falo, a gente não cuida só da criança, a gente cuida dessa família, né? Então, a gente tem esse olhar do cuidado que é muito mais amplo do que só a criança. Então, a nossa expectativa é fortalecer ainda mais a nossa marca, é esse crescimento, mas sempre com foco na primeira infância.
que é nisso que a gente acredita, assim. Segmentar, eu acho que a gente faz muito bem o que a gente faz. E a gente quer melhorar isso ainda mais, né? Você falou das atividades complementares todas incluídas na grade. A gente se orgulha muito disso. Esse ano a gente inovou trazendo também o teatro para a grade, que foi muito bacana. Então, as crianças têm atividades complementares todos os dias na grade. E com isso, a gente percebe o desenvolvimento da criança, como que isso vai fazendo diferença. Então, o nosso objetivo é esse. É crescer, trazer cada vez mais coisas novas, que façam sentido dentro daquilo que a gente acredita. E a gente está muito feliz com o caminho percorrido, né? Que bom, A gente se orgulha muito da nossa essência. E a recíproca é muito verdadeira. Tati, eu queria te agradecer muito pela sua participação aqui no Ncast. Foi a primeira convidada lá no início e a gente ainda não tinha conseguido ter essa oportunidade. E agradecer pela confiança na N. A gente atende a Tatilândia com todo o coração, desde o início, né? Cliente que acreditou com a gente desde que a gente começou. A gente tá se emocionando muito nessa gravação. Mas é isso, assim, pra gente construir uma empresa, assim como você teve a primeira mãe que entregou o Felipe, né? Naquele momento que você já tinha a estrutura montada e faltava o cliente. Com a N, a gente nem tinha estrutura montada ainda. Tinha a minha cabeça de empreendedor, o sonho de fazer o negócio acontecer. E aí eu fui buscar quem topasse acreditar naquele sonho. E você acreditou no sonho. E eu fico muito feliz de ver tudo que a gente vem já construindo junto com esse negócio de encantar as crianças, de encantar as famílias e de trazer o melhor para cada uma delas, né? Sim. Com esse desenvolvimento. A minha filha já tá com 11 anos, né? Já é uma trajetória aí percorrida até hoje. Ela quer ir na Tatilândia, quer visitar, quer os amigos da creche, né? A Tatilândia acaba fazendo famílias e a gente tem essas amizades aí que se perpetuam graças a esse momento tão importante da primeira infância. Então, muito obrigada. Vou deixar você se despedir. Pode falar aí sua mensagem final pra gente concluir essa gravação. Ai, adorei estar aqui. Muito bom falar da história da Tatilândia, que é uma história muito forte, muito transformadora. E é isso, né? Que venham os próximos desafios, que venham os próximos passos. E muito feliz de contar com a N pra tudo isso. A gente também. Beijo, gente. Muito obrigada. E essa edição fica por aqui. Em breve a gente vai ter mais episódios. Continue acompanhando aqui. Se você ainda não se inscreveu, é só clicar aqui no nosso canal para receber a notificação sobre todos os próximos episódios do Ncast.